E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre PATL11, recuperando de uma gripe, mas vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de janeiro dele, tem alguns pontos interessantes pra gente comentar. O primeiro deles é porque o fundo atualizou o regulamento para virar um hedge fund, então agora ele teoricamente pode comprar tudo, né? CRI, fundo de fundos, enfim. E a taxa de administração dele, que continua muito cara para o serviço que a Pátria, a VBI, agora a Pátria, entrega aqui. Então, uma taxa muito cara pro que eles entregam. E, assim, taxa nível Kinea, entrega nível Mogno. Então, é péssimo, né, essa taxa. E aí, o fundo hoje segue a 0,46 do VP, o que dá para ele um dividend yield de mais ou menos 14%. Só que a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, porque essa situação pode parecer uma oportunidade, só que tem que ficar atento. E eles comentam um pouco mais. No ativo Ribeirão das Neves, eles tinham informado que a Refrisol ia devolver uma câmera em janeiro, uma câmera antifria, né? Do galpão logístico, só que acabou não acontecendo, não vai acontecer mais. Então a vacância ela continua em 9% mais ou menos, com um tempo médio de contrato de 1,7 anos, ou seja, bem baixo. Isso é bem ruim pro fundo. E assim, a Refrisol não devolveu esse espaço, ou seja, não ficou vago, só que tem um ponto negativo sobre tudo isso, a gente já comenta também daqui a pouquinho. E eles comentam que no Itatiaia tem a grande locatária que é a SEB, representa um terço da receita do fundo, ela manifestou interesse, e aí bem antigo, de não renovar o contrato que vai terminar em março de 26. Então, a gente tá falando aí de 33% de vacância, junto com esses 9%, quase 50% de vacância, o que justifica ele estar a 50% do VP. E aí a gente também tem o Itatiaia, que a gestão ela tem outro contrato com a Multiterminais, e ele vai acabar em maio de 26, ou seja, praticamente na mesma época, e eles estão querendo renovar. E aí vamos ver se a Multiterminal vai querer renovar ou não. Se ela não renovar, vai ser uma baita dor de cabeça que vai estar acontecendo com o fundo. Hoje ele tá zero alavancado, ou seja, é mais um fundo que tá a metade do VP com zero de alavancagem, que é o RBRP11 também, está na mesma situação, vou deixar o vídeo aqui no card pra você assistir, mas está na mesma situação do RBRP11, né? A diferença é que o RBRP11 tem uma vacância boa e tem um panorama legal. Aqui não, o panorama não tá nem um pouco legal. E eu lembro que eu comentei com vocês da Refrisol? Pois é, ela, beleza, não devolveu a anticâmera aqui, mas ela teve inadimplência, ela não pagou o aluguel, e aí o fundo teve que acionar o seguro para poder receber os valores do aluguel. Ou seja, ela, beleza, não ficou vago, mas tomou um calote ali, né? Tomou inadimplência, o que não é nem um pouco bom. E aí hoje, o dividend yield do fundo, o cap rate do fundo hoje, é uma vergonha, a valor patrimonial, porque ele é de 7%. Muito por conta dos contratos atípicos. A maior parte desses contratos que o fundo tem são atípicos, o que faz com que o dividendo atual fique bem baixo. E é uma vergonha, né? Porque você pode investir no BTLG com um cap rate de 8% e no PATL, que tem ativos bem piores, você vai receber menos, não faz nem um pouco de sentido. E aí ele tá a 50% do VP, faz jus, porque é para você receber 15%, e para você poder aceitar esse risco de vacância, esse risco de investir em imóveis que não são tão bons, sinceramente falando, você quer cobrar mais. E então esse dividend yield fica bem justo. E todo mundo achando que isso é uma oportunidade, porque, cara, vou estar recebendo 15% ao ano investindo em imóveis logísticos, só que o dividend yield do fundo não para de subir. E se você é bom de matemática, você sabe que se o dividend yield dele continua igual a valor patrimonial, significa que a cota está caindo cada vez mais. Ou seja, você ganha mais no dividendo, mas a cota desvaloriza, no final você sai perdendo dinheiro na operação como um todo. E, sinceramente, hoje, pra mim, né, aqui, por exemplo, é o mesmo caso da LVBI. Tá descontado a esse nível porque... vou deixar o vídeo da LVBI aqui no card, porque, cara, você não quer pegar um imóvel pior do que o do BTLG e ganhar menos, então você desconta um pouco mais para você ganhar um pouquinho mais em cima disso. De toda forma, para mim, a melhor saída pro fundo hoje seria ele vender todos esses ativos. Provavelmente não vai conseguir vender por valor patrimonial, que seria 480 milhões. Seria ele vender todos esses ativos e ou realocar esse dinheiro da forma melhor possível ou devolver pro cotista, porque, sinceramente, o panorama do fundo não é bom, ele tem muita vacância chegando, essas vacâncias provavelmente vão se tornar umas vacâncias que não vão ser preenchidas rapidamente, os ativos não são tão bons assim, eles comentam que é classe A, só que, sinceramente, pra mim não é. Então, pra mim, o que eles poderiam fazer é acabar com o fundo e devolver o dinheiro do cotista. Porque aí você receberia o seu capital inteiro, né? Você receberia os 480 milhões, provavelmente não conseguiria vender nesse nível, mas você receberia 400 milhões, que seja, 80 milhões de prejuízo, mas pelo menos você recebeu o teu dinheiro, do que ficar nessa vacância, e aí o fundo não gera receita, e aí ele fica descontado, enfim. Pra mim essa seria a melhor saída, porque, sinceramente, o que eles entregam aqui, tanto em qualidade de imóvel, quanto em cap rate, quanto em tudo, quanto gestão, é bem pífio. Então, pra mim essa seria a melhor saída pro fundo. E a gente tem aqui os imóveis, né? O Itatiaia aqui tem 3
3 inquilinos, representa 50% da receita, e aí tem um prazo médio de 1 ano e 3 meses de contrato, ou seja, daqui 1 ano e 6 meses os contratos acabam aqui. A gente também tem a vacância física aqui do Ribeirão das Neves, que é o único ativo com vacância que representa 40% da receita, e aí ele tem um prazo maior, só que não é a salvação do fundo. E aí a gente tem o Jundiaí, que representa um pouco da receita, e a gente tem o Jundiaí 2, que a gente até comentou no vídeo passado do PATL, que a Monster, se eu não me engano, a representante da Monster aqui no Brasil, logística, né, representante logística da Monster aqui no Brasil, saiu. E aí eu até comentei com vocês que a vacância subiu de 3% para 9% por conta dessa saída do Jundiaí 2, e você viu que mesmo eles, há 5 meses atrás, quando a gente fez a análise, eles já sabendo que isso ia acontecer muito antes de 5 meses, passaram 5 meses e esse ativo ainda está vazio, gerando prejuízo para o fundo. Então eu fico bem descrente em relação às próximas vacâncias que estão vindo. E as próximas vacâncias não são pequenas, porque aqui a vacância é pequenininha, aqui a vacância representava 5% da receita. Na hora que a gente está falando da SEB saindo de Itatiaia, na hora que a gente está falando da Multiterminais saindo de Itatiaia, na hora que a gente fala que a saída daqui a 1 ano do Jundiaí 2, aí sim realmente começa a preocupar, porque aí sim a gente está falando que aqui, beleza, foi 5%, mas e na hora que for esses todos de uma vez? A vacância do fundo já está em quase 10%. E aí a gestão demora para alocar. Para mim seria, sinceramente, o fundo, assim, se eles fizessem um bom trabalho, teria até um potencial. Daria para 50% jogar na moeda, né? Mas no atual cenário, a gestão, pelo que a gestão vem entregando, eu venderia os ativos do fundo e entregaria o dinheiro de volta pro cotista, porque ele está sendo muito mal investido. Eles até comentam que a classe dos imóveis é classe A, que sinceramente... Cara, vamos fazer uma reavaliação desses imóveis aqui. Provavelmente vai cair o VP, provavelmente esses imóveis não vão ser mais classe A. São imóveis que estão meio antigos. Cara, sinceramente, é classe A forçando muito a barra. A gente tem as locatárias, então a gente tem essas 3 locatárias aqui que praticamente são tudo a receita do fundo, são praticamente tudo da receita do fundo. Então a gente tem aí a BRF, SEB e Multiterminais, praticamente representando tudo da receita do fundo. Então, SEB saindo, Multiterminais quem sabe saindo também, BRF quem sabe saindo também. Então assim... E aí a gente tem o cap rate do fundo, que hoje é de 7%, que é horrível, muito por conta dos contratos atípicos. Então, eu poderia falar que, nossa, a saída dessas empresas é bom porque aí você renova o contrato, ele não tá mais preso a um preço de há muito tempo atrás. Só que, cara, não adianta nada você... Beleza, aumentei o preço do meu imóvel, só que ninguém vai entrar nele. O preço pode ser o que você quiser, o preço do aluguel pode ser o que você quiser. Eu quero cobrar R$100 no metro quadrado de um galpão logístico. Beleza, mas se você não tiver inquilino, você não tem receita. Então, cara, você até poderia falar, não, as empresas saindo é bom porque vai renovar o contrato e vai poder cobrar mais caro, porque o contrato atípico acaba. Só que, de toda forma... eles não estão conseguindo nem acabar com a vacância de 9% do fundo, quem dirá de 34%, né? Então, assim... E aí a gente tem o Ribeirão das Neves, a gente já comentou, Itatiaia também. E aí a gente tem as revisionais aqui por conta disso, né? Os contratos atípicos acabando, a gente aumenta a gente tem os vencimentos dos contratos e aí tem a revisional dos contratos, ou seja, você pode subir o preço, teoricamente, né? Mas se ninguém quiser o ativo, não tem preço que suba. Aqui também a vacância, que a gente comentou no último vídeo que a gente fez dele, e sinceramente não era nenhum gênio pra descobrir que a vacância ia subir muito e que o fundo ia perder receita. Não precisava ser nenhum gênio pra fazer isso, mas foi o que a gente comentou na época. Então a vacância do fundo tá aí, você vê que tá há 5 meses estagnada na casa dos 9%, quase 10%. E a gente comentou isso no vídeo passado, né? Que foi 5 meses atrás. De toda forma, sobre o PATL é isso. Sinceramente, a melhor saída dele, na minha visão, seria a gestão vender os ativos tomando um prejuízo em relação ao VP, porque provavelmente esses imóveis não valem 480 milhões, e devolver o dinheiro pro cotista para ele poder investir no BTLG, que seja no LVBI, enfim. Porque esse fundo, sinceramente... Cara, uma outra opção seria o LVBI incorporar ele, só que com essa qualidade de imóveis seria bem difícil, porque, cara, o LVBI não mancharia o portfólio que ele tem hoje com galpões melhores do que esses, só para salvar o fundo da VBI. Então, para mim, a melhor saída seria vender. Agora, quem acha que é uma oportunidade, 14% de yield, enfim... Eu prefiro muito mais o RBRP11, vou deixar o vídeo no card pra você assistir, que tá com yield parecido. E, cara, são imóveis bons, pelo menos, né? O fundo tá numa situação totalmente diferente. Ele tá a metade do VP pagando esse nível de dividend yield, só que numa situação completamente diferente. O PATL não, tá? Esse preço eu diria que tá justo, enquanto no RBRP11 é uma oportunidade na minha visão. De toda forma, sobre o PATL é isso. Se você tem um fundo, sinceramente, pense bem sobre essa alocação. E de toda forma é isso. Você pode ver que seu patrimônio tem caído na corretora. Mas de toda forma é isso. E se você quiser investir junto comigo e ter uma porrada de benefício, eu tenho o link da comunidade aqui na descrição. Fechou? É isso? É nóis e...